gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, nós estamos realmente vivendo um momento muito importante, né? Nós lembramos a última ceia de Cristo com os discípulos, né? É a porta de entrada para o tríduo pascal do crucificado, sepultado e ressuscitado. Então Jesus realiza a aliança com seus discípulos, ressignificando a ceia pascal como memorial da sua entrega na cruz. Então que nós realmente possamos lembrar desse momento, né, deixando-nos ser transformados pelo mistério do Senhor. Então a primeira leitura de hoje está em Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Ora, o Senhor diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito serão sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo. Eu, sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, o anúncio, né, de Moisés, o anúncio a Moisés, a instituição da primeira Páscoa, né? A gente viu aqui que no Antigo Testamento as pessoas, elas celebravam a Páscoa, né? O significado da Páscoa era justamente a libertação do povo de Israel, né? Então o que eles faziam, né? Eles cada um tomava um cordeiro por família, né? Um cordeiro para cada casa, né? E aí, de acordo com o número de pessoas, né? Cada um tinha um cordeiro, e de acordo com o número de pessoas da casa, as pessoas também podiam convidar um vizinho, né? Para participar ali da Páscoa, né? Então, aqui, né? Mostra pra gente, né? O Senhor também falou aqui a Moisés e a Arão, né? O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra ao Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Né? Então, aqui realmente hoje nós temos um novo significado para a Páscoa, né? Hoje para nós a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, né? Mas no Antigo Testamento, né, as pessoas celebravam a Páscoa, né? Por conta da libertação do povo de Israel. E agora, né, falando da segunda leitura, hoje ele está em 1 Coríntios capítulo 11,
versículo 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então aqui, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, mostra pra gente, né, um resumo da última ceia de Jesus, né? Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que agora eu vos entrego. A mesma coisa ele fez com o vinho, né? Pegou o cálice, né? Tomou nas mãos dele, né? Deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, né? E disse: Eis o meu sangue, né? Tomai e bebei, né? Fazei isto em minha memória, né? Então, que a gente realmente possa refletir sobre isso também, né? Essa segunda leitura também fala, Jesus fala do sangue da nova e eterna aliança. Aqui, né, na última ceia, ele renova a aliança conosco, né? Então, hoje é a nova aliança, né? Então, ele derramou o seu sangue por nós, né? Ele nos salvou, né, dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, isso realmente é motivo de alegria para nós, né? Que nós realmente possamos, né, refletir sobre isso, tá certo? E agora, falando do Evangelho, né? Na última ceia, né, Jesus também lavou os pés dos discípulos, né? Então, a gente vai ver isso agora em João, capítulo 13, versículo 1 a 15. João, capítulo 13, versículo 1 a 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa. Disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, essa leitura do Evangelho, né, quando, né, pensamos, né, que Deus quis tornar-se humano, né, concluímos que não poderia fazer maior prova de amor, né, esvaziar-se e assumir a condição humilde de servo, né? Era o máximo que Deus poderia ter feito. Mas em Jesus ele foi além, né, em seu amor.
por nós. Ele aceitou passar pela experiência da morte dos marginalizados, dos perdidos, para que todos os afastados pelo pecado, né, pudessem ser reencontrados. Né? Então, é impossível haver outro ato extremo, né? outro ato extremo de amor. Né? Mas Jesus havia reservado algo mais, né? que escapa à nossa compreensão. Né? Jesus quis, na noite da sua última ceia, né, com os seus discípulos, despojar-se ainda mais, né? Transformou pão e vinho em seu corpo e o seu sangue. Né? Jesus, nas espécies eucarísticas, se deixa manusear, mesmo sendo Deus em corpo e alma. Né? Com a sua humanidade e divindade, Jesus deixou-nos, nesta última ceia, né, um mandamento novo, né, que vos ameis uns aos outros, né, como eu também vos amei. Né? Então, isto é que nós façamos diariamente o exercício de amar a todos, sem distinção, né? E sem esperar retorno, sem esperar nada em troca. Né? Então, Jesus fez um outro grande gesto, né, no dia de hoje, né, para que nós pudéssemos, né, viver concretamente o significado da Eucaristia e do seu mandamento novo, todos os dias da nossa vida, que foi justamente o evangelho que eu acabei de ler, né? Lavar os pés dos discípulos, né? Então, desejando que nós o imitemos, né, em nosso dia a dia e com atitudes de amor e de serviço, né, no esvaziamento e despojamento de nós mesmos, no respeito e gentileza fraterna. Então, que a gente possa realmente tomar isso, que nós realmente possamos fazer o que Jesus nos pede aqui, imitar o exemplo dele. Ele fez, né, lavou os pés dos discípulos, para que nós também façamos o mesmo com os nossos irmãos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira da Paixão, né, para que a gente possa continuar refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.